Dando aqui, nós vamos convidar aqui o irmão Verde. O irmão Verde, ele é membro da Igreja da Vila Formosa. Eu vou aqui, o irmão Verde, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo, irmão Verde. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que agora o senhor fique à vontade. Seja bem-vindo às nossas casas, irmão Verde. Amém. Deus seja louvado. É um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez, né? Agradeço a Deus. E antes de abrirmos a palavra de Deus, como de costume, eu gostaria de levar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que não fale este homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Santíssimo Deus e eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio de podermos compartilhar a tua palavra, que podemos, através do teu infinito amor e misericórdia, Senhor, ainda com liberdade, expressar essa verdade que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Que nesse momento, Senhor, a tua palavra seja colocada com amor e carinho, para que nós venhamos a abrir o coração e colocar em prática em nossas vidas. Perdoe os meus pecados, minhas transgressões, e nos conceda a direção do Espírito Santo, a proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema que eu escolhi, eu tenho pregado em algumas igrejas e é falando sobre os dois reinos. O primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Como nós conhecemos a história, na época de Samuel, Israel estava com os juízes, lá com os filhos de Samuel, e os filhos de Samuel, nós sabemos que eles não andaram segundo o pai, né? Está relatado aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 em diante. Eu quero ler com os irmãos. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2. O nome do seu primogênito era Joel e o nome do segundo era Abiás. Estes foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitavam suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho, versículo 5, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Aí está uma frase muito importante, um pedacinho desse versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, que o povo de Israel já estava cansado de ver os filhos de Samuel sendo subordinado, não realmente levando a palavra de Deus, a verdade, e desviando a multidão ali dos caminhos do Senhor. Mas só que a multidão também, eles pedem que possa ter um rei igual às outras, que eles querem ser iguais às outras nações. Eles querem seguir o mesmo patamar das demais nações, aonde ali nós vamos começar a ler aqui, do versículo 6 em diante, vem dizendo assim: porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Por que ela pareceu mal aos olhos de Samuel? Porque Deus estava regindo todas as coisas, Deus estava no controle de tudo. Só que Israel não entendia. E ali eles começaram a pensar: vamos pedir um rei para que sejamos iguais às outras nações. Nós temos que ser semelhante às outras nações. Eles têm rei, eles têm um poderio do exército muito grande. Então, aqui no versículo 7 vem dizendo assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, antes rejeitaram a mim, e me têm rejeitado para eu não reinar sobre eles. Agora, você já imaginou que situação que esse povo se encontrava? Rejeitando a liderança do nosso próprio Deus, rejeitando Deus sobre todas as coisas. O povo era livre, o povo tinha fartura, o povo era bem servido por Deus, mas ainda assim eles preferiram ser iguais às demais nações, porque os filhos de Samuel não estavam correspondendo ao que eles queriam.
porque estavam sendo subordinados, estavam ali fazendo a vontade do homem, não a vontade de Deus. E aqui o povo, no lugar de pedir para que Samuel viesse, orasse ao Senhor, pedisse misericórdia para que Deus enviasse alguém que pudesse conduzir o povo nos seus caminhos, o povo pede: olha, queremos um novo rei. Como diz o dito popular, né? Diz aqui no nosso país, aqui no Brasil, que a voz do povo é a voz de Deus. Será que é verdade? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Tenho certeza que não. A voz de Deus é quando um servo do Senhor realmente está falando, imbuído pelo Espírito Santo, seguindo os seus caminhos, os seus preceitos, os seus princípios. Este sim tem o direito e a autoridade de falar em nome do Senhor. Mas quando a maioria não faz a vontade de Deus, a voz do povo não tem valor algum. E aqui Deus vem dizendo para Samuel: Samuel, não foi a ti que rejeitaram, foram a mim. Eles não querem que eu seja o regente deles, não querem ser conduzidos por mim. E aqui vem dizendo no versículo 8: conforme a todas as obras que fizeram, desde esse dia em que tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Tinha uma imposição ali, não ia ser um rei que chegaria e aceitaria a determinação do povo. A voz do povo é quem tem autoridade, e não o rei. Então, aqui Samuel, por sua vez, ele fica realmente indignado. E eu gosto sempre de transportar para os nossos tempos, para que nós sentamos também a mesma situação da qual Samuel estava sentindo ali, naquele momento que o povo deixa de servir ao Senhor, deixa de pedir a direção de Deus e começa a querer seguir o costume de outros povos. E hoje eu fico me perguntando, eu tenho 24 anos, se eu não me engano, de igreja, e dentro desses 24 anos, eu percebo que a igreja não segue muito os princípios de Deus como antes. Tudo está transformado. Muitas vezes nós ficamos cegos. Não, mas nós temos que fazer a vontade da modernidade, temos que seguir os princípios que estão sendo colocados agora, porque nós precisamos de manter o povo dentro da igreja. Mas em que aspecto nós estamos mantendo o povo de Deus dentro da igreja? Nós estamos verdadeiramente socorrendo, mostrando a verdade, trazendo a justiça de Deus, o amor e a misericórdia, para que as pessoas possam sentir a alegria e o prazer de servir a Deus? Ou estamos da mesma forma que o povo do passado, pedindo: olha, nós queremos um novo rei, um novo líder da igreja adventista aqui, que nos traga mais felicidade, que nós possamos fazer o que nós quisermos, vamos fazer tudo o que a gente quer, porque a nossa voz tem autoridade sobre todos. E não é assim. Deus não deixa os seus princípios de lado, ele coloca os seus princípios como prioridade para a sua igreja, porque Deus veio salvar a sua igreja, Deus quer remir a sua igreja para Canaã celestial. E muitas vezes nós deixamos de obedecer à voz de Deus e seguimos a modernidade do mundo, porque a tecnologia, porque a ciência, porque tudo está mostrando que nós temos que seguir o exemplo que o mundo está seguindo. E não devemos de seguir esse exemplo. Deus, ele colocou o seu povo como cabeça e não como cauda. Muitas vezes nós estamos nos tornando cauda e não seguindo o exemplo. Hoje, se você realmente ouvir os louvores que são elevados hoje em nossos púlpitos, os louvores que nós vemos aí, muitos não são realmente... mas fala de Deus, a palavra, tudo. Mas olha o conteúdo geral daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos mostrando para as demais pessoas que estão entrando agora. Será que realmente louva ao Senhor? Será que estamos nos princípios, nos preceitos de Deus? Ou estamos fazendo a nossa vontade porque a modernidade, a geração de agora precisa de viver esse período da forma que eles querem, não do jeito que Deus quer. E Deus diz assim, que ele não muda, mas nós mudamos. Nós mudamos assim como o povo no passado. Samuel, nós queremos ser iguais às demais nações. E hoje eu particularmente, eu vejo que nós estamos seguindo o mesmo exemplo das demais nações, das demais igrejas que não louvam a Deus. Não vou colocar nome de igreja, mas
muitas pessoas que estão seguindo exemplo de outros, trazendo modernidade, trazendo o mundo para dentro da igreja e não mostrando. Lá em Isaías 43:10, você pode ler na sua Bíblia, ela está bem clara. Vós, Deus vem falando, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, a quem eu escolhi. Deus nos escolheu para sermos testemunhas da fidelidade, do amor, da misericórdia e da justiça. Mostrar a diferença para as outras nações, para que as outras nações venham até nós e nós mostramos ao Deus maravilhoso que tem nos sustentado, tem nos mantido vivo. Olha o tempo que nós estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas estão perdendo as suas vidas, e nós ainda estamos aqui pela misericórdia de Deus para transmitir a verdade, para salvar pessoas e não trazê-las para a igreja somente. Porque levar para a igreja as pessoas é fácil, o duro é você manter ela dentro da igreja, dos princípios de Deus, mostrar a verdade para que elas possam conhecer a verdade. E o povo aqui, eles estavam querendo ser semelhantes. E Samuel se entristeceu e Deus fala para ele, não é a ti que estão rejeitando, é a mim. Será que hoje nós também não estamos da mesma forma rejeitando a Deus na nossa vida e colocando o mundo sobre o nosso patamar, achando que nós estamos servindo a Deus, mas estamos fazendo como Caim, oferecendo aquilo que nós achamos que é bom e não o que Deus pediu, como pediu para Abel, e Abel foi lá e ofereceu o que era melhor? Nós precisamos de despertar, irmãos. Nós precisamos de abrir os olhos. Igreja não é parede, igreja sou eu e é você. Vós sois o templo do Espírito Santo. Aonde vocês andarem tem que ser luz. Aonde eu andar, eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser diferente no palavreado, na vestimenta, na alimentação. Em todos os aspectos eu tenho que ser diferente na música, da maneira que eu me comporto diante dos meus irmãos que estão aí, tentando encontrar também o caminho correto. Mas muitas vezes nós nos assemelhamos tanto às pessoas lá de fora que eles não conseguem discernir, eles não veem luz em nós. Eles não conseguem ver a diferença. Eles veem igualdade ou até pior, muitas vezes. Isso que é triste. Mas aqui Samuel, ele segue a regra da qual o Senhor pediu para ele, para que encontrassem um novo rei, do qual o povo estava pedindo. E vocês conhecem muito bem a história. Quem é encontrado ali é quem? Saul, um homem belo, um homem diferenciado de todos da sua nação, um homem com aspecto realmente de um rei, e ali Saul é nomeado rei de Israel. Deus permite que Saul seja o rei de Israel, porque o povo pediu, então Deus, para mostrar ao povo, vamos colocar Saul como rei, e daí em diante vamos ver como que Saul vai agir. E Saul, por sua vez, no princípio é tudo maravilhoso. No princípio é tudo tão gostoso. Quando eu entrei para a igreja, dá licença um pouquinho, irmãos. Quando eu entrei para a igreja, me falaram, olha, quando você entra para a igreja, é o primeiro amor é fora do sério. É uma coisa assim muito gostosa, muito linda. Mas depois que você entra e começa a conhecer e ver as coisas, aí você começa a perceber muitas coisas que você não gostaria de ver e muitas coisas que gostaria de ver também. E aqui Deus viu que o povo estava pedindo e trouxe, então, e permitiu que Saul fosse o rei de Israel. E Deus deu algumas tarefas para Saul, como combater o inimigo e defender o seu povo da maldade, da crueldade que estava sendo efetuada constantemente. E ali Deus pede para que Saul vá e lute com os filisteus. A guerra sempre foi Israel e filisteus. Você pode perceber aqui na história de Samuel e Saul que essa guerra aí, ela não foi uma guerra que começou hoje e amanhã terminou, não. Ela sempre teve, por muito tempo, por muitos anos, sobre vários reis. E Saul ali, quando ele é nomeado rei, ele começa a seguir ao Senhor, Deus pede para que ele lute contra os amonitas. E Saul realmente luta contra os amonitas. Está relatado aqui no versículo 11 de 1 Samuel. E subiu então Naás, o anomita, e sitiou em Jabes, Gileade. E disseram todos os homens de Jabes e Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás
Amonita lhes disse: como esta condição farei aliança convosco, que todos vós arranquem os olhos direito e assim ponham esta afronta sobre todo o Israel. E ali nós vemos que Naás, ele estava justamente ali junto com Saul. E aqui vem dizendo assim, ó, no versículo 13: porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois tenho feito o que o Senhor deu livramento em Israel. Samuel, certa ocasião, ele também vendo que Saul estava correspondendo ao mandado de Deus, estava indo, ouvindo a voz de Deus, levando o exército, vencendo as batalhas. Chega um certo momento que ele pede para Saul. Samuel, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: Samuel repreende a Saul, né? E esperou Saul 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda à face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedesses neciamente e não guardasses o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha só, Deus permitiu essa situação para provar e ver se Saul realmente seria um rei de respeito, um rei que imporia, que colocaria lá os seus preceitos diante do povo, mas sobre a palavra de Deus. E ali ele resolve fazer por conta própria, oferecer um holocausto e desagradar a Deus, porque ele não confiou na palavra de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Deus disse para nós: espere um pouquinho, mas nós não queremos esperar, nós queremos ir adiante. Eu estava vendo ontem, eu não me lembro se foi na televisão ou pela internet, um rapaz estava com a sua bicicleta e deu uma enxurrada, e aquele rapaz, o povo querendo ajudá-lo, querendo salvá-lo, mas ele não largava da bicicleta. Ele achava que a bicicleta dele era tudo na vida, tinha mais valor que a própria vida dele. E ele acabou perdendo a vida dele. E aqui nós vemos que Samuel falou para Saul, e Saul, da mesma forma, ele acaba perdendo o seu reinado, porque ele achou que ele estava no poder, que ele era o maioral. Eu sou o líder do povo de Israel. O povo de Israel tem que seguir as minhas ordens. Aquilo que eu fizer e o que eu fizer está bem feito. Só que Samuel falou: não, Deus não pediu para você fazer um sacrifício. Deus pediu para que eu te desse uma ordem e você cumprisse a ordem. Você fosse realmente obediente à palavra do Senhor e confiasse, tivesse fé. Aí está o ponto-chave. Ele não teve fé na palavra de Samuel, que durante aquele período de 7 dias, mesmo o povo se dispersando, Samuel estava ali para representar a Deus e dar a vitória a Saul diante dos filisteus, mas Saul não quis obedecer à voz do Senhor, e ali o seu reino realmente ele não subsistirá. E aqui nós sabemos que lá para frente ainda Samuel conversa com Saul, e Saul fala: me arrependo de ter errado, de ter sacrificado. Ore a Deus, peça perdão em meu nome, interceda por mim. E Deus dá mais uma oportunidade. Deus dá mais uma oportunidade para Saul. Aí, então, no capítulo 15, Deus vem dizendo para Samuel: manda
Samuel, manda destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então ali Deus deu mais uma oportunidade para Saul, para ver se Saul realmente poderia continuar sendo o rei de Israel. Mas Saul, por sua vez, vocês conhecem muito bem a história, ele não segue aquilo que Samuel trouxe da palavra de Deus para ele, para que exterminassem todos os amalequitas, desde o rei Agag até as ovelhas, todos os animais, tudo que havia lá era para ser destruído. E aqui vem dizendo no versículo 6, vamos ao versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs em emboscada no vale, e disse Saul aos queneneus: ide vós e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos. Os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram no meio. Aquele povo que realmente, quando Israel foi liberto do Egito e passou no meio da terra deles, os queneneus foram muito gentis e permitiram e ajudaram, deram de comer e tudo mais. Então, vendo aqui, então Saul, versículo 7, do capítulo 15, de 1 Samuel. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag. Opa, para um pouquinho. E tomou vivo a Agag. Deus pediu para destruir todos, sem exceção, não perdoá-los. Aqui já está o primeiro ponto da desavença de Saul, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a espada. E Saul e o seu povo pouparam a Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, dos jumentos, dos cordeiros, do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Você percebeu dois fatores aqui, do qual foi citado para Saul, pela segunda vez, dando a oportunidade a ele para continuar no reinado, para que ele exterminasse ao povo amalequita e não o perdoasse, desde o rei, a criança de peito e todos os animais, tudo que havia ali teria que ser destruído, exterminado, assim, seguindo a ordem de Deus. Mas Saul, por sua vez, ele coloca um troféu na mão. Ele fala: eu com o rei Agag na mão, vale muito mais do que morto. Mas ali Deus pediu para que pudessem, para que esse povo fosse totalmente exterminado. E também os seus soldados, vendo as ovelhas, os animais belos ali, não, vamos poupar a vida deles e vamos levar como troféu para nós, para oferecermos ao nosso Deus. Porque Deus vai se agradar da nossa oferta. Ele vai ver que nós somos muito inteligentes, muito espertos. Exterminamos tudo que era desprezível, acabamos com a raça dos amalequitas, mas poupamos o rei e os animais, não seguindo a ordem de Deus. E aqui Deus manda Samuel falar mais uma vez. E Deus, olha que palavra dura que Samuel teve que levar a Saul. Deus rejeita Saul como rei, está no versículo 10 do capítulo 15. Então vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel o constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Ainda assim, Samuel, por sua vez, foi interceder por Saul. Mas não havia mais
Ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou a voz do Espírito Santo. Deus não tinha mais o que fazer por ele, porque ele não haveria mais de ser uma pessoa que Deus pudesse confiar. O povo pediu um rei, e esse rei trouxe somente desgraça ao povo de Israel. O povo pediu para ser semelhante às demais nações, e ali você vê que realmente foram semelhantes às demais nações. E aqui Samuel, por sua vez, ele vai e conversa com Saul, diz para Saul que, olha, Saul, foi a última cartada. Você teve toda a oportunidade do mundo de se redimir, voltar para os braços do Senhor e seguir aquilo que Deus determinou. Por que você não obedece? E eu fico me perguntando, por que muitas vezes a gente não obedece à voz do Senhor? Por que muitas vezes a gente acha, porque estamos num patamar lá em cima, achamos que somos melhores que alguém? Eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre digo, eu sou um miserável pecador, dobro meus joelhos todos os dias pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou falho e fraco e miserável pecador. Tenho errado muito. Clamo ao Senhor de madrugada, clamo ao Senhor na hora que eu levanto da minha cama, faço a meditação, na hora do almoço eu clamo ao Senhor, à tarde eu agradeço ao Senhor por mais uma batalha vencida, busco a presença de Deus com os meus erros, ainda assim vou lá e peço misericórdia a Deus, sei que sou errado. E é isso que Deus pede de nós, que nós nos enxerguemos, que nós nos olhemos no espelho e nos vemos iguais às demais pessoas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar a meu próximo como a mim mesmo. E aqui Deus vem mostrando para o povo que o rei que o povo escolheu, e Deus permitiu que esse rei viesse, porque Deus é um Deus misericordioso, mas infelizmente esse rei não correspondeu aos preceitos de Deus. Ele foi completamente oposto à voz do Senhor. Mas Deus, por sua vez, agora Deus mesmo que escolhe um novo rei. Deus diz para Samuel, Samuel, eu já escolhi um novo rei. Eu escolhi um novo rei. Está aqui relatado no capítulo 16 de 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus escolheu um rei para liderar o seu povo dessa vez. O próprio Deus, não o povo. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Tem muita diferença. E aqui Deus escolhe um novo rei. Porém, disse Samuel, versículo 2, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício e te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser, a quem eu indiquei para ser o rei do meu povo, para que me sirvas e sigas o meu caminho, que seja uma testemunha viva do meu amor, da minha misericórdia e da minha justiça. E ali Samuel, obedecendo a voz do Senhor, vai lá, tanto é que no versículo 5 aqui, e disse ele, é de paz? Sim, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Olha, preste bem atenção agora no que eu vou ler aqui no versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o ungido de Deus. Samuel estava olhando com que olhos? Com os olhos do Espírito, indicado por Deus, ou com os olhos da carne? Vendo aquele homem, um soldado praticamente, um homem diferenciado, inteligente. E olha a resposta de Deus aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para
para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece lá na frente. E o Senhor viu que passou esse homem, quando Samuel bateu os olhos, esse é o rei, esse é o líder da minha igreja, esse vai conduzir a minha igreja, esse é um verdadeiro pastor, esse é um verdadeiro ancião, esse é um verdadeiro líder da minha igreja. Esse vai ser um exemplo dentro da igreja. Mas Deus disse, não, eu não olho como vocês olham. Nós olhamos para a aparência, a posição social e algo mais. Mas Deus olha e conhece o coração. Diante de todos aqueles que passaram diante dos 7 que passaram. Está aqui no versículo 10. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Cadê o filho mais novo de Jessé? Onde ele está? Por que não está entre todos ali? Por que ele não está sendo apresentado com orgulho para Samuel por Jessé? Porque ele estava cuidando das ovelhas do rebanho da família. Ele estava preocupado com o rebanho da família. De um certo modo, Davi estava sendo um pouquinho rejeitado ali, como se não tivesse grandeza, como se não tivesse nada. O mais insignificante de todos os irmãos de Jessé, os filhos de Jessé. Mas Deus disse para Samuel, eu não olho com os olhos da carne, como vocês olham. Eu olho e conheço o coração. E sei que o que eu quero não está entre esses do qual vocês acharam que poderiam ser o rei do meu povo, que poderiam liderar o meu povo. Pois o que eu quero está lá, cuidando das ovelhas. Já estava aprendendo. Vocês lembram de um episódio onde Moisés, saindo do Egito, ele vai fazer o quê depois que ele sai do Egito? Cuidar do quê? De ovelhas de Jetro. Ele é um pastor de ovelhas. E Deus incumbiu ele de libertar o povo depois. Percebe? Aqui Deus também, esse pastor de ovelhas que cuidava com amor e com carinho das ovelhas. Se faltasse uma ovelha, ele ia atrás dela. Se o leão viesse atrás da ovelha dele, ele entregava a vida dele pela ovelha. Davi, ele ia adiante, ele pegava os seus instrumentos e combatia o leão e o urso, como você conhece a história. Tirava da boca do leão e da boca do urso a sua ovelhinha, porque ele tinha um amor tremendo pelas ovelhas da qual ele cuidava. E Deus, vendo esse amor verdadeiro, ele fala, não, é este que é o escolhido para liderar o meu povo, para ser um exemplo para o meu povo. Porque esse vai obedecer à minha voz. Apesar de alguns fatores, mas Davi, ele mostra que ele realmente, o reinado de Davi é totalmente diferenciado do reinado de Saul. O reinado de Saul se engrandeceu, achando que ele vencia as batalhas, que ele oferecia sacrifício, que ele fazia o que ele queria e estava tudo certo. E o povo seguindo o exemplo dele, desviando-se dos caminhos do Senhor. E aqui Davi é ungido rei de Israel, e ali Davi começa a fazer a vontade de Deus. Agora você imagina, um homem pequenininho, um homem que não tinha valor diante do seu pai e dos seus irmãos ali, porque ele não teve referência ali. Quando Samuel pediu para que passassem todos, ele passou só os que ele achava que tinha imposição, que tinha respeito, aqueles que seriam realmente um verdadeiro líder. Mas Deus falou, não, este eu não quero. E aqui mais para frente, vamos aqui para... Nós vamos em 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, isso. Aqui. Vamos para o capítulo 17. Vamos aqui no capítulo 17. A guerra
novamente guerra contra os filisteus, aonde Saul leva o seu exército para combater lá com os filisteus, e os irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos de Davi, também vão para combater. E Davi, por sua vez, está lá juntamente com seu pai, ele está, como de sempre, cuidando das ovelhas, mas seu pai lhe dá uma ordem. Olha, Davi, os seus irmãos estão combatendo lá. Vá levar alimento a eles e ao rei Saul e aos demais que estão ali. E Davi obedece à voz do Senhor, do seu pai, e vai até lá, ao campo de batalha. E lá no campo de batalha, há um gigante que está afrontando o povo de Israel, o rei Saul e os seus liderados. Está afrontando diariamente. Olha, Saul, manda alguém para brigar comigo, para lutar comigo, e se ele me vencer, nós seremos seu escravo. Saul, vendo o tamanho daquele gigante, a lança da qual ele estava levando, o capacete, está dizendo aqui, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça, no versículo 5 do capítulo 17, uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Ele realmente era um homem de guerra. E aqui no versículo 7, uma asta, e a asta da sua lança era como um eixo de um tecelão, a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então você imagina o peso ali. Nada ali, aquele homem estava carregando sobre sua armadura, sobre seu corpo, nada, uns 100 a 100 e poucos quilos, só com aquela roupagem e seu armamento. E desafiando ao povo de Israel para mandar o seu melhor guerreiro para combater aquele gigante. E se o vencesse, eles seriam derrotados e seriam escravos dos israelitas. Se não, os israelitas seriam escravos dos filisteus. E Davi, chegando ao acampamento, ele ouve um murmurão. Todo mundo lá falando, agitando, muita agitação, um correndo de um lado, outro correndo do outro. E Davi, ele fica preocupado e pergunta para os seus irmãos, o que está acontecendo? E, de repente, aquele gigante vem e afronta, e Davi ouve. Ué, rei Saul, ninguém vai combater esse homem? Ele está afrontando ao exército de Deus, e ninguém vai combater esse homem? Estão com medo desse homem? Não confiam em Deus? O gigante está lá fora e nós não confiamos em Deus? Aí Davi, por sua vez, ele fala, olha, já que eu não estou vendo ninguém aqui se prontificar a lutar contra esse gigante e honrar e glorificar o nome de Deus, eu vou. Poxa, mas peraí, Davi, o homenzinho rejeitado, praticamente, pela sua família ali, vamos dizer assim, porque era o menorzinho, não tinha muita importância, era só cuidar de ovelha. E quando Davi fala que vai, o seu irmão fica desesperado. O que você vai fazer lutar? Você não é homem de guerra, você é uma criança. O que você vai fazer lutar com esse gigante? Me levem ao rei Saul. E vão comunicar ao rei Saul. Olha, rei Saul, tem um rapazinho aí, irmão de alguns aí da família de Jessé, e ele disse que vai combater. Então, mandem trazer ele aqui, que nós vamos usar ele como uma estratégia. De repente, pode dar certo. Nós vamos lá e vamos, assim que o gigante estiver lutando, nós vamos lá e afrontamos e matamos. Uma estratégia que ele deveria estar armando ali. Aí o rei Saul, olha, coloca a minha armadura. Davi coloca toda a armadura do rei Saul, fala, não consigo combater, não consigo nem andar. Nunca vim para uma guerra, sempre cuidei de ovelhas, mas rei Saul pode ter certeza. Quando eu cuidava das minhas ovelhas, com amor e carinho, eu as defendia do lobo, as defendia do urso, as defendia do leão. Quando elas tomavam em sua boca, eu ia lá e as feria, e tirava e livrava minhas ovelhas da boca deles. E Deus me tem dado esse gigante em minhas mãos, e eu vou lutar em nome do Senhor. E quando o rei Davi se aproxima, todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou desesperado.
Os filisteus pensaram até que era alguma brincadeira. Eles estão brincando conosco. Eles estão zombando de conosco. Mandar um garoto vir combater com um gigante, um soldado, um guerreiro, que venceu várias e várias e várias batalhas, que já está acostumado com guerras, um homenzinho desse tamanho, como que ele vai vencer? E aí os dois se encontram. Davi, aquele homenzinho, que todos ali estavam olhando com desconfiança. Não, ele tem muita... Olha, ele é louco. Ele não tem uma sanidade boa, perfeita. Ele é louco. Esse Davi é louco. Porque ele vai ser esmagado. É como uma formiga. Golias vai colocar o pé sobre Davi assim e vai espremê-lo. Como é que pode? Veja que fé verdadeira que esse pequeno homem, que esse pequeno Davi colocou em Deus. A obediência e o valor de cuidar das ovelhas de Israel, de defender o exército de Deus, e honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele chega diante de Golias, como vocês sabem, quando Golias diz que daria a carne de Davi aos cães, Davi disse: você vem em nome desse e daquele, dos deuses dele, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo ele me entregará a ti. Qual que era a arma de Davi? Você acha que foi a pedrinha que derrubou o gigante? Foi aquela pedrinha que Davi pegou e derrubou o gigante? Ou foi a fé de Davi que derrubou aquele gigante? Foi a fé daquele Davi que derrotou os filisteus? Pois gigante nenhum é maior que Deus. E muitas vezes nós temos medo, nós temos pavor, nós temos medo da morte de uma forma tão ignorante. Ninguém quer morrer, isso é óbvio. Mas quando você está em Cristo, quando você crê em Deus, o Senhor diz assim: ainda que morra, viverás. Nós não vamos confiar nesse Deus que prometeu que ainda que morramos, viveremos. Na volta de Jesus, ele nos ressuscitará e nos levará para os seus braços de amor. Que confiança hoje nós estamos colocando nesse Deus? Que confiança nós estamos transmitindo para as pessoas que estão ao nosso redor? Qual o exército que você está servindo? O exército de Saul ou o exército de Davi, que serve ao Deus de Israel? O exército que coloca o eu na frente ou o exército que coloca a Deus diante de tudo? Qual o Deus que nós estamos servindo hoje? Qual o Deus que eu estou servindo? Será que eu tenho essa confiança, essa fé de afrontar o gigante com todas as precauções, é claro? Com todo aquilo que nós temos que fazer de melhor, mas sempre colocando Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando na nossa vida diária, longe da igreja, a presença de Deus no estudo da palavra de Deus, na reflexão da lição da escola sabatina, no trabalho missionário que o Satanás está tentando desviar o foco? Satanás está realmente como um leão, querendo devorar as ovelhas. E é esse momento que nós temos que agir para que as ovelhas não sejam devoradas, visitá-las. Não, mas a pandemia não pode por causa disso. Espera aí, que Deus você serve? Que Deus você está servindo? Um Deus fraco, um Deus que não está com você quando você vai fazer a obra de Deus, quando você coloca Deus na frente de todas as coisas e não quer aparecer, quando você se preocupa verdadeiramente com as ovelhas, quando você tem um amor verdadeiro pelas ovelhas? Será que nós estamos tendo esse amor pelas ovelhas que estão ao nosso redor? Porque cada um de nós é um pastor. Deus nos colocou a responsabilidade. Eu aqui dentro do meu lar, com a minha família, com meus vizinhos, com meus parentes, com meus amigos ao meu redor, eu tenho que representar esse Deus para que essas pessoas possam ver a diferença, que eu não seja igual às demais nações, que eu seja diferente, que eu represente a Deus, que eu busque ao reinado dos céus e não ao reinado do homem, para que eu não seja rejeitado diante da face do Senhor, e sim aprovado pelas atitudes de confiança nesse Deus maravilhoso que nós temos. Como que nós estamos educando os nossos amigos, nossos irmãos?
Como que a nossa liderança geral está lidando com essa situação? Será que estamos realmente afrontando os filisteus da forma que Davi foi adiante e lutou? Ou estamos como Saul, com medo de afrontar esses gigantes que estão aí fora, querendo destruir as ovelhas do Senhor? É para nós refletirmos, irmãos. O reinado de Saul e o reinado de Davi. Davi, um rei que realmente se preocupava com as ovelhas, que cuidava das ovelhas, que tinha um amor pelas ovelhas, que visitava as ovelhas, que ia na casa, mandava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu ouvi uma história bem interessante. Eu creio que você também já deva ter ouvido. Eu quero relatar essa história para a gente encerrar aqui. Uma certa vez, um senhor, um rapaz trabalhando numa grande empresa, e final de período de trabalho, ele vai verificar, vai andar pela empresa, andou aqui, andou ali, foi para o frigorífico, olhou lá, sem querer, a porta do frigorífico, ela se bate. Alguém, por uns descuido, não sabia que estava alguém lá dentro, a porta foi fechada e ela só se abre por fora, ela não se abre por dentro. E aquele homem começa a bater naquela câmera, lá dentro daquele frigorífico, bate, grita, pede socorro e ninguém ouve. A maioria dos funcionários saíram, foram embora para suas casas. E ali havia um segurança. E aquele segurança percebeu algo de errado. Espera aí, o senhor fulano de tal, o senhor José, hoje ele não passou aqui, porque toda manhã ele me dá um bom dia e toda a tarde ele me dá uma boa tarde, uma boa noite. Ele não vai embora sem me dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E ali ele se preocupou, ele começou a andar para cá, andou para lá, andou diante da fábrica, coisa que ele nunca fez, foi algo incomum. Ele entra para dentro da fábrica, começa a examinar e procurar e ver, porque ele percebeu que havia algo de errado. De repente, ele ouve bater na porta, já com não tanta força, e ele vai e ele abre a porta. E aquele rapaz que dava bom dia, boa tarde, boa noite, todos os dias, uma coisa tão simples, todos os dias, perguntou, mas o que você está fazendo aqui dentro da empresa? Você nunca esteve aqui dentro? Você, raramente, difícil acontecer isso daí. O que aconteceu para você vir hoje aqui? Olha, sabe o que é, seu José? É que todo dia de manhã, o senhor me dá bom dia quando chega, boa noite, boa tarde, todos os dias. E nesse dia, eu senti falta, porque todos os funcionários passaram, ninguém nem olha para a minha cara. Mas o senhor era diferente de todos. O senhor dava bom dia e boa tarde. Uma simples bom dia, um simples boa tarde. E eu sentindo a falta do seu boa tarde, eu vim ver se tinha acontecido alguma coisa. O Espírito Santo estava trabalhando no coração desse homem para que pudesse salvar aquele que sempre teve humildade e dava o bom dia e boa tarde. Você vê como que é? Davi, ele tinha essa preocupação também de conversar com as ovelhas, de cuidar das ovelhas, de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não posso visitar pessoalmente, eu não posso estar na casa dele, mas eu posso, através da internet, mandar um bom dia, responder a um bom dia que é dado a mim, uma boa tarde, uma boa noite. Ah, mas os meus afazeres não me permitem. Eu tenho tantas outras ocupações que eu não posso me preocupar com essa ovelhinha, com aquela ovelhinha. Deixa elas lá, ela tem a turminha delas, elas se viram com elas. Qual a atitude que eu estou tomando? Que lado do exército que eu estou? O exército do Senhor, de humildade, de mansidão, de simplicidade, ou o lado de Saul, de orgulho, vaidade, ambição e poder? Que lado eu estou? Meu irmão, reflita sobre esses dois reinados e veja qual o lado que você está para combater o gigante. Pois Deus prometeu que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Confie na promessa do Senhor. Apesar de todas as adversidades, nós temos a certeza
que se tiver que acontecer o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas Deus nunca vai nos desamparar. Naquele grande dia estaremos todos de pé, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esse é o meu desejo e oração. Amém. A vida, pela saúde e pela paz, por termos o privilégio de estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Nos abençoe e nos guarde, nos abençoe durante essa semana, que tudo que formos fazer seja inspirado em seu exemplo. Guarda-nos e proteja-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe.